E a defesa de Felipe Martins informou ao Supremo Tribunal Federal que a conta dele na rede social, no LinkedIn, não é acessada desde setembro de 2024. Com base nessa informação, os advogados pediram a revogação da prisão preventiva determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O pedido foi acompanhado de registros da Microsoft, empresa responsável pelo LinkedIn, que apontam ausência de acesso depois da medida cautelar. A defesa informou também que passou a administrar as contas online de Felipe Martins depois da prisão, ocorrida em fevereiro de 2024. Foi esclarecido que o último acesso à conta ocorreu nesse período, realizado por um advogado contratado para atuar em processos do ex-assessor nos Estados Unidos. A manifestação complementa a informação anterior enviada ao Supremo, na qual o uso da conta havia sido admitido sem indicação de data. A prisão preventiva foi determinada pelo ministro Moraes sob o entendimento de que havia descumprimento da proibição de uso de redes sociais, inclusive por terceiros. A restrição foi imposta em 26 de dezembro de 2024, quando o ministro autorizou a conversão da prisão em domiciliar. A defesa sustenta que não houve violação da medida judicial. O advogado Jeffrey Schichini criticou as medidas do ministro Moraes. O nome disso é abuso de autoridade. É por isso que o juiz não pode agir com o fígado, não pode ser parcial. É por isso que o juiz só pode agir mediante provocação. O ministro Alexandre de Moraes não deu bola para nossa alegação. Nós informamos que não houve o acesso, mas ele, de forma precipitada, com vingança, prendeu mesmo assim Felipe Martins. O ministro sequer mandou oficiar o LinkedIn a averiguar a veracidade das informações. É por isso que o Código de Processo Penal diz que a prisão preventiva ela depende de representação do delegado, pedido do delegado ou requerimento do Ministério Público. O juiz não pode decidir de ofício, senão acontecem essas cacas que desde sempre estão acontecendo no caso do Felipe Martins. Ana, deixa eu começar com você, o Jeffrey Schichini, que é um dos advogados de Felipe Martins, explicando ali o que teria acontecido em relação a esse acesso ao LinkedIn, que o ministro Alexandre de Moraes parece que de forma alguma se interessou, né, em pesquisar quando realizou ali, quando determinou a prisão preventiva de Felipe Martins. E vale lembrar, né, Ana, que ele estava em prisão domiciliar, mas ainda nem começou o cumprimento da pena. Ele foi condenado a 21 anos, salvo engano. Acho que é, né? 21 anos, mas ainda está em fase de recurso. Ele está recorrendo com seus advogados. Na verdade, essa é uma prisão preventiva por ordem do ministro Alexandre de Moraes, porque, segundo ele, teria havido aí um acesso a essa rede social, que é uma rede social muito usada por quem trabalha, né, para compartilhar postos de trabalho, enfim, quem está buscando emprego, teria sido usado pelo Felipe Martins no fim de 2024. Então, Paula, mais uma vez Felipe Martins provando a inocência, né? Invertendo o ônus da prova, que é de quem acusa no Brasil, qualquer democracia séria, e ele mais uma vez, eu não sei quantas vezes Felipe Martins já provou sua inocência. A acusação não apenas não consegue provar o que alega, mas Felipe Martins, em cima disso, consegue provar sua inocência várias vezes. Agora, uma pergunta que eu até passo para o professor Marcília, que é em relação ao coronel aposentado da Aeronáutica, o ex-diretor do MEC na gestão do Vélez, que era desafeto dos alunos do professor Olavo de Carvalho, o senhor Ricardo Wagner Roquette. O que acontece com este senhor? Cabe uma ação de, enfim, difamação, injúria, não sei o que caberia, se realmente esta prisão arbitrária do Felipe Martins, ela parece, né, foi embasada numa denúncia, num e-mail enviado pelo Ricardo Wagner Roquette para o ministro Alexandre de Moraes, inclusive ele pedindo que o nome dele ficasse em absoluto sigilo, como se Alexandre de Moraes respeitasse alguma coisa, ética ou não. E agora Felipe Martins está preso.
como o doutor Cicchini disse, sem manifestação da PGR, sem manifestação de delegados, sem manifestação da Polícia Federal, simplesmente porque Alexandre de Moraes, no alto de seu sadismo, mais uma vez, recebeu um e-mail, não questionou a plataforma. Eu perguntei exatamente quando entrevistamos o doutor Cicchini na sexta-feira se houve perícia no e-mail ou se houve perícia ou pedido da PGR, do advogado, da Polícia Federal ou até do ministro Alexandre de Moraes para que a LinkedIn, para que a Microsoft mostrasse os logins do Felipe Martins. E o doutor Cicchini disse não. Não houve absolutamente nenhum pedido, não houve perícia. Portanto, mais uma vez, Alexandre de Moraes atropela todo o processo, qualquer processo legal, qualquer caminho jurídico, ele atropela tudo, porque ele tem na cabeça, no alto de seu sadismo, vou repetir essa palavra, para o Alexandre de Moraes todo o ano de 2026, ele tem seus alvos preferidos, Jair Bolsonaro, Daniel Silveira, Felipe Martins, e agora nós recebemos uma informação, Paulo, o que é mais grave ainda, nós recebemos uma informação, e eu fui até o Twitter questionar exatamente o governador Ratinho do Paraná, porque há uma denúncia de que Felipe Martins seria transferido hoje da prisão do sistema prisional perto de Ponta Grossa, que é onde ele mora, para Papuda. E isso fere, eu até procurei aqui, jogo para o professor Marcília, violando o artigo 103 da Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 1984, que determina a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. Até agora não houve manifestação do governador Ratinho. A informação que temos é que essa transferência teria sido autorizada e, curiosamente, uma transferência que foi autorizada exatamente no dia em que a defesa de Felipe Martins prova mais uma vez a sua inocência. Eu jogo aí para o professor Marcília. Paula, tudo muito errado. Ana, é isso mesmo, é exatamente. O 103 da Lei de Execução Penal, ele determina que o réu fique perto da sua família, fique perto do seu seio familiar, da sua comunidade. Apenas quando não há um sistema prisional suficiente, ou enfim, não existe prisão, cadeia, etc., dentro da comunidade onde a pessoa está presa, é que essas autorizações de transferência são possíveis. Não é o caso. Não é o caso. Aliás, não é o caso nem dele estar preso. Né? Já está errado, ele está preso. Imagina, então, ser transferido. É um completo absurdo. Né? Você perguntou sobre o que é possível ser feito também em razão desse coronel, como é que qual é? Coronel da Aeronáutica. Coronel que denunciou, né? É possível sim, é possível porque isso se chama em direito denunciação caluniosa, que é quando você sabe que não é um crime, né? E denuncia a pessoa mesmo assim. Isso é um crime. Se você denunciar a pessoa por isso, você pode ser punido. Chama-se denunciação caluniosa e acho até que isso deveria ser feito em razão dessa pessoa. Agora, é óbvio que o Moraes também tem uma participação nisso. É um erro grosseiro, um erro primário, um erro que, aliás, enfim, ele vem cometendo ao longo de toda a sua carreira, pelo menos nos bons últimos 7 anos. É impressionante como a gente, olhando para esse caso, percebe como funciona ou como não funciona, como não é funcional o raciocínio, até mesmo lógico, do Moraes, pelo menos do ponto de vista jurídico, talvez do ponto de vista da estratégia política, né, ou do sadismo, como você menciona, Ana, sem dúvida a gente consegue entender. Mas juridicamente é uma completa loucura. Aula 1 de direito, aula nenhum, aula 0 de direito, a pessoa aprende direito penal que não é a defesa que tem que provar a inocência. Quem tem que provar a culpa é o acusador.
A inocência, ela não precisa ser demonstrada pela defesa, é a culpa que precisa sempre ser demonstrada. E nesse caso, a defesa vai e tem de ir atrás de um relatório do LinkedIn para mostrar que ele não acessou. E ainda assim, esse trabalho é desvalorizado pelo Moraes. Deveria pegar esse relatório juntado pela defesa aos autos e imediatamente soltar o Felipe Martins. Mas não, eles ainda, enfim, há essa suspeita, né? Enfim, essa denúncia de que ele até estaria sendo transferido. Um completo absurdo. Por que o Moraes não fez esse trabalho que a defesa fez de ir buscar esse relatório? Porque o Moraes não foi atrás de uma perícia antes de determinar a prisão do Felipe Martins. Até porque qual era o risco do Felipe Martins permanecer onde estava, em prisão domiciliar? Ué, ele tinha risco de fuga, ele já estava preso. Então é tudo um absurdo, um completo absurdo, e nos leva à conclusão de que o Moraes não sabe nada de lei ou que o Moraes age de forma persecutória e em relação a alguns réus, dentre os quais o Felipe Martins. E acho até que tem uma estratégia política aqui que eu venho observando em relação ao Felipe Martins e outros réus também em relação ao Bolsonaro, que é o seguinte: vai prendendo as pessoas a conta-gotas, vai prendendo aos poucos, prende uma vez, prende duas, prende três, prende cinco. Quando prende a 10ª vez, as pessoas já estão exaustas e já não ligam mais, que foi exatamente o que aconteceu quando o Bolsonaro foi preso. Quando ele foi preso em definitivo e o processo acabou, as pessoas já estavam tão exaustas que não saíram às ruas, não foram atrás, não teve os holofotes merecidos da mídia. Isso é uma estratégia política, um cálculo político do Moraes que só mostra o quanto que ele é de tudo, é tudo menos um juiz. E os americanos questionaram isso, viu, doutor Marcília, em relação à prisão do presidente Bolsonaro, quando ele foi colocado na prisão definitiva. Os americanos questionaram, mas não teve nenhuma manifestação importante por parte do Brasil como um todo, no sentido do povo nas ruas, ou principalmente dos políticos. Os políticos também ficaram em silêncio. Prenderam Bolsonaro, como se dando um ar de legalidade. Fizemos o que foi possível no processo e agora ele está preso. Os americanos questionaram isso. Peraí, vocês estão falando há tanto tempo que isso é uma perseguição e agora que ele foi jogado na cadeia, não houve nada? Não houve manifestação do Congresso, dos direitistas, daqueles que se elegeram na cauda do Bolsonaro?